Olá, hoje o Metrópolis entrevista Fernanda Ribas, que é gerente de assuntos trabalhistas da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, e a gente vai falar sobre o debate da escala de trabalho, fim da escala 6 por 1 e outras opções. A FIENG é uma entidade que tem trazido vários dados para o debate, mostrando principalmente os impactos do fim da escala 6 por 1 na economia formal, na perda de empregos e na dificuldade para os empresários. Então, agradeço a você, Fernanda, e queria começar perguntando sobre como está o sentimento em torno dessa proposta, que essa proposta da redução de trabalho, ela ganhou muito apoio popular, porque muita gente relata aí cansaço, dificuldade de conviver com a família, problema de saúde mental, e relaciona isso à escala de 6 dias de trabalho por semana. O setor produtivo ele entende que há uma questão, há um problema que deve ser discutido ou que deveria continuar como está? Boa tarde, Rafael. Obrigada pelo convite. O que a gente acredita, né, é que não há problema nenhum em querer trabalhar menos, né? Isso é um desejo aí legítimo, né? Imagino que comum à maioria das pessoas. O que nós defendemos é que essa discussão deveria ser feita de uma forma diferente, né? O objetivo de trabalhar menos, ele é legítimo. A forma de alcançar isso é que nós entendemos que não está mais adequada, né? Porque o que está se propondo é reduzir o volume de trabalho por lei. O que nós entendemos que é o mais correto, o mais adequado, é que isso seja feito por negociação coletiva. E a gente verificando as negociações coletivas que são feitas aí ao longo do ano, nós temos aí um volume significativo de instrumentos coletivos que versam sobre jornada de trabalho. Ou seja, vários setores já sentam, debatem e conversam sobre o assunto, né? Então, aqueles setores para os quais o impacto é absorvível, ou para aquela empresa que pode absorver essa redução da jornada, isso é totalmente legítimo, né? Então, nós já temos um instrumento correto para fazer isso, que é a negociação coletiva. Então, o que a gente contesta não é o desejo de trabalhar menos, né? O que a gente contesta é a forma que está sendo colocado e que vai trazer, né, pode trazer impactos significativos para toda a economia. A FIENG, ela defende aí uma proposta do pagamento por hora trabalhada, né, que é outra ideia que está sendo debatida, uma PEC da oposição, do senador Rogério Marinho, que seria uma alternativa ao fim da escala 6 por 1, que daria mais liberdade ao trabalhador. Na prática, um trabalhador de baixa renda, ele teria condições reais de recusar uma jornada muito maior e sabendo que ele ganharia menos por isso? Como é que funcionaria essa questão? A proposta da PEC do senador Rogério Marinho, ela apresenta duas formas, né, de contratação. A manter as atuais regras do limite de 44 horas, né, semanais, 8 horas diárias, e também a possibilidade de se reduzir a jornada pagando por hora. Então, em nenhum momento essa PEC está aumentando, né, o teto aí de horas a serem trabalhadas, né? Não é esse o objetivo da PEC. Ela traz aí um caminho para, naquelas situações em que for possível reduzir a jornada, então que seja considerado valor por hora de trabalho. Então, aqueles setores, aqueles trabalhadores que entendem que é viável aí um volume de horas menor do que as atuais 44, eles podem, né, pactuar essa questão e aí o valor vai ser proporcional à hora trabalhada. Diferentemente do que a PEC, que foi aprovada na Câmara, ela prevê, que é o aumento do valor da hora, né? Porque à medida que você reduz aí a jornada de trabalho sem a proporcional redução de salário, o que você está fazendo de fato é aumentar o custo da hora.
né? E é exatamente essa questão que traz aí vários impactos negativos para a economia. Então, o que essa PEC propõe é que naquelas situações em que houver a necessidade de se alterar a jornada de trabalho, né, flexibilizar essa jornada de trabalho, que ela seja feita com valor aí, redução proporcional à hora que você está pactuando, que você está trabalhando. Fernanda, sempre que a gente posta uma notícia, né, que traz o posicionamento de entidades como a FIENG, né, as entidades do setor produtivo, que fala sobre a pressão que vai ter em cima do empregador, principalmente, uma resposta que a gente vê os usuários dando muito é uma comparação com previsões negativas que foram feitas pelo setor produtivo, pelos patrões, como as pessoas dizem, no passado, quando falaram que 13º salário, férias ampliadas iam trazer vários problemas, isso não se nem sempre se concretizou. Como é que você reage a essa questão? Eu acho que nós temos que pensar também que hoje, né, o panorama é outro. Nós temos uma economia totalmente globalizada, né, em que as empresas aqui, elas não concorrem apenas entre elas, né? Há uma concorrência, inclusive, internacional. À medida que o custo dos produtos brasileiros fica maior, né, o impacto não é somente em relação aqui às empresas que estão aqui. As empresas de fora, em que a gente tem a importação, elas também vão ocupar o mercado aqui com produto com valor menor. Então, nós não podemos comparar, né, a realidade de hoje, a de 88, que foi quando foram alterados, né, a questão do 13º, da própria jornada, são realidades completamente diferentes. E hoje nós temos um mundo com uma produtividade muito maior do que a do Brasil, e nós concorremos com esses países. Então, qualquer questão que a gente altere aqui, o impacto tem que ser considerado olhando o mundo como um todo, e não apenas aqui o Brasil. Então, é muito assim simplista dizer que em 88 fez, deu certo, e então agora vai acontecer da mesma forma. Não. São realidades distintas, momentos distintos, né? Nós temos já um apagão de mão de obra formal, né, hoje, e aí está prevendo a abertura de novos postos de trabalho, né, na teoria, porque vai ter que ampliar aí o número de empregados. E onde que vamos conseguir esses empregados, né? E como que vamos treinar esses empregados em tão pouco tempo que está prevendo aí a transição? Então, questões práticas estão sendo deixadas de lado em razão aí de uma teoria que a gente acha que não vai se concretizar. Fernanda, se a PEC for aprovada no Senado do jeito que está, qual é a previsão da FIENG de prejuízo para a economia e em que prazo isso aconteceria? Como que a gente sentiria na prática? A gerente de economia aqui da FIENG fez um estudo muito robusto, né, prevendo aí os impactos na economia ao longo de até 10 anos, né? Então, vê-se que o impacto não seria talvez tão imediato, né? Mas ele vai ser sentido ano após ano. Então, por ano foi previsto uma redução de 1,8 milhão de postos de trabalho, né? E por quê? A ideia não seria ampliar os postos, porque vai precisar de mais empregados, e isso é se as empresas conseguissem absorver o aumento do custo. Muitas empresas não conseguirão. Então, muitas empresas vão reduzir os postos de trabalho, né? Então, vão manter aí menos postos de trabalho para conseguir absorver o custo desse aumento da hora trabalhada. Outras empresas podem até manter esses postos de trabalho ampliados, mas terão talvez até dificuldade de achar empregados, então talvez não serão contratados. E ainda assim pode haver automação de várias atividades, né? Tanto na indústria quanto nos serviços e no comércio. Então, o que a gente vê é que essa diminuição
do número de postos, né, de número de empregos, e até a redução no PIB, na casa de 16%, é em razão do desaquecimento da economia, né? E isso, ao longo de cada ano, vai se sentindo e totalizando, ao final de 10 anos, os 18 milhões de postos de trabalho a menos que está previsto no estudo da FIEM. Em relação a isso e ao que você falou também sobre a nossa concorrência internacional, há países em que a jornada de trabalho é maior realmente, mas há diversos países que estão testando ou discutindo reduções de jornadas até maiores do que a que a gente está discutindo aqui. Eu saber se vocês levaram, estudaram esse tipo de experiência e acham que há algum modelo que poderia ser aplicável aqui ao Brasil, talvez em algum teste? Rafael, existem vários países que estão estudando reduzir e outros tantos que já reduziram, né? E existem vários países que reduziram e têm hoje uma jornada até inferior às 40 horas propostas. Qual que é a diferença? São países que têm a produtividade muito maior do que a do Brasil. Então, para você ter um impacto menor nesse custo da hora, você tem que compensar com o aumento da produtividade. E isso hoje não é a nossa realidade. Então, a gente entende que esse não é o momento, né, ideal para esse tipo de discussão. Deveríamos primeiro preocupar em incrementar a produtividade no Brasil e aí sim depois pensar em reduzir. Isso foi o que países, né, que hoje mantêm essa jornada reduzida fizeram. E mesmo assim, com estudo feito, são estudos científicos feitos com esses países, que são a maioria na Europa, tem o Japão, o próprio Canadá também, que tiveram essa jornada de trabalho reduzida, eles não viram um incremento na produtividade. Né? Então, o que a gente pode perceber é que tem que partir já de uma produtividade mais elevada para depois se pensar em reduzir a jornada. E aqui nós estamos fazendo o caminho inverso. Então, nós temos a chance da nossa produtividade, que já é baixa, cair ainda mais. Entendi. Fernanda, muito obrigado. Eram essas as perguntas, e esse foi o Metrópolis Entrevista com Fernanda Ribas, a gerente de assuntos trabalhistas da FIENG. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigada.